Uma paciente jovem ainda na escola apresenta dentro da sua casa uma alergia desconhecida e isso leva ela a uma crise alérgica que necessita de adrenalina para que ela possa sair dessa crise. Melinda, o que foi? E isso intriga muito o Dr. House porque não há nenhum motivo aparente. Então é sobre esse diagnóstico que nós vamos falar hoje no episódio deste vídeo, que é o episódio número 16 da segunda temporada de Dr. House. Tudo começa quando o namorado dessa paciente aparece para visitar ela e ele até percebe que ela tá com algumas manchas pruriginosas no seu corpo. Ou seja, ela tem algumas manchinhas que coçam. Tira a máscara. Não dá. E de certa forma ele fica um pouco assustado que isso possa ser alguma situação de alergia, só que momentos O que foi? Melinda! depois essa paciente ela passa a ficar sem ar, ou seja, as suas vias aéreas elas estão se tornando mais estreitas pela crise alérgica. Esse paciente, o namorado dela, então fica um pouco preocupado, acreditando que ele possa ter desencadeado essa crise alérgica na menina. Durante várias investigações no hospital, a causa não é muito simples de ser encontrada. Dr. House teima, sequestra a paciente, coloca ela dentro de um elevador e lá no elevador, ao analisar em suas partes íntimas, ele encontra o que ele já imaginava ser o causador de todo esse quadro. Ele encontra um carrapato que é, no caso, o culpado desse quadro inteiro da paciente. Então vamos falar um pouco dessa espécie de carrapato. Esse carrapato é o Amblyomma sculptum e ele vai causar alguns sintomas que nós observamos nesse episódio nessa paciente, como por exemplo a paralisia ascendente, que ela é causada por uma neurotoxina presente na saliva dessas fêmeas desse carrapato durante o período de alimentação prolongada. Essa toxina ela vai interferir na transmissão neuromuscular, provocando uma paralisia flácida ascendente, similar à síndrome de Guillain-Barré. Então, se você parar para perceber, essa paciente vai começar a perder os movimentos, começando lá pelos pés e subindo. Por isso nós chamamos essa paralisia de ascendente. E esse padrão de paralisia flácida ascendente é um padrão característico da síndrome de Guillain-Barré, que é um dos diagnósticos que é pensado durante o episódio. E o grande ponto é que se esse carrapato ele for removido da pessoa, os sintomas eles costumam regredir em poucos dias. Só que como esse carrapato não foi encontrado, a ideia é de que esse carrapato talvez não fosse real, de que realmente fosse outro tipo de doença, demorou então nesse sentido para que House conseguisse encontrar esse carrapato e retirá-lo para que os sintomas regredissem. Por isso que o quadro da paciente ele foi aumentando e aumentando. Agora vamos entender um pouco sobre a crise alérgica dessa paciente. Algumas pessoas elas podem desenvolver reações alérgicas locais, como vermelhidão, coceira e edema, ou até mesmo anafilaxia, especialmente em reações de hipersensibilidade a proteínas da saliva do carrapato. Então é justamente isso que aconteceu. Essa pessoa tinha sido acometida ali pela saliva do carrapato. Isso acabou desenvolvendo reações alérgicas locais, como eu falei lá no começo, aquelas manchas vermelhas que coçavam e que no final culminaram na anafilaxia que a gente viu nesse quadro da paciente. E é muito interessante a forma como essa paciente adquiriu esse carrapato, que foi por uma visita do seu namorado à sua casa, em que o namorado pula a cerca, sobe até o seu apartamento por meio da árvore, entra pela janela e lá eles se encontram. Então esse carrapato ele vem grudado na roupa do namorado e acaba entrando em contato com ela e de fato causando todos esses sintomas, essa preocupação com a garota. Espero que você tenha entendido um pouco mais desse episódio sem você ter que voltar lá. E caso você tenha ficado interessado ainda mais sobre esse episódio e quer ver as cenas e todos os problemas que os médicos tiveram para realizar esse diagnóstico raríssimo, eu recomendo que você assista o episódio 16 da segunda temporada de Dr. House. Espero ter contribuído com o seu aprendizado e a gente se vê daqui a 3 dias no próximo vídeo.